Finalzinho de Shabá abençoado para vocês. Shalom a toda Carral. Shalom para vocês que estão assistindo aí de casa. Eu tô tremendo, a pressão abaixou. É uma responsabilidade muito grande estar aqui. É uma responsabilidade imensa instruir um povo. Porque da mesma forma que eu estou instruindo vocês, eu serei cobrada se eu falar algo errado. Se eu ensinar vocês errado, eu serei cobrada pelo justo juiz. Então, é uma responsabilidade muito grande. Garganta fica seca, a gente fica trêmulo. E eu estava conversando com o Vinícius, meu marido, hoje. Não, com a Vitória também, ela veio com a gente. Eu falei que eu já ministrei umas 4, 5 vezes aqui. Mas nunca foi uma paraxá. Eu nunca me senti assim. Creio que a paraxá tem um peso diferente. Ministrar num Shabá, ministrar uma porção que o próprio Rua, o próprio Eterno colocou para ser dada eternamente. É um peso diferente. Então, que eu estou dando lugar para o Rua, que ele me use, que não sejam as minhas palavras nesse fim de tarde, mas que sejam as palavras do Eterno, através da minha vida. E que o que eu disser aqui, que seja o que tem que ser dito. Que o que eu disser aqui seja o que o Eterno preparou para vocês. Amém, Baruch Hashem? Então, vozes de dentro. Eu vou ler em Devarim 11, 26 e 27. E vou fazer um midrash em 2 Coríntios, na Brit Hadashah. Não. É a Brit Hadashah. 12, versículo 10. Certo? Vamos lá? A Paraxá Re, não está indo, agora foi. A Paraxá Re significa vejam, como meu pai explicou. Esse episódio aconteceu próximo à Terra Prometida, já na terra de Israel, aonde o povo estava ali se preparando para receber e adentrar a Terra Prometida. Tá ótimo. Moshe estava dando as últimas palavras. Moisés estava dando os últimos alertas, as últimas leis, porque daqui uns dias ele iria ascender e o povo adentraria a Terra Prometida. E esse episódio aconteceu entre 2 montes. Eu não escrevi ali, mas eu coloquei aqui e eu queria dar uma explanada rápida para vocês, só para vocês entenderem, tá bom? O povo estava se preparando para entrar na terra e haviam 2 montes. Alguém sabe me dizer o nome desses 2 montes? Quem estudou a paraxá da semana? Alguém sabe me dizer? Não. Monte Gerizim e Monte Ebal. Os 2 montes ficavam um de frente para o outro, enquanto o povo estava no centro dele, dos 2, entre um e outro. O Monte Gerizim, ele era exuberante, fértil, vistoso. Então, Moshe mandou 6 tribos para cima desse monte. E o Monte Ebal era rochoso, estéril. Ele significava maldição. Então, Moshe mandou 6 tribos para cima desse monte e dividiu as 12 tribos, 6 tribos para cada um, para que seja proferido, para que fosse proferido as bênçãos para quem caminhasse no caminho devido e as maldições para quem se desviasse do caminho do Eterno. E toda vez que o monte Ebal, da maldição, pronunciava: maldito seja o homem que fizer tal coisa, todo o povo de Israel que estava ali no deserto se virava e dizia: amém. E quando o povo no monte Gerizim, aquelas tribos, proferiam: bendito será o homem que fizer tal coisa, o povo de Israel virava e dizia: amém. Então, mais uma vez, o Eterno não somente, e vocês vão entender o que eu estou falando aqui agora, daqui a pouquinho eu vou explicar. Dessa vez, esse episódio, essa paraxá,
não foi apenas para os ouvintes. O Senhor, ele apresentou essa paraxá visivelmente para todos aqueles que estavam no deserto. Eles não somente ouviram, mas eles viveram essa paraxá. Vamos lá. Eu quero explanar agora, quero detalhar a abertura dessa paraxá, que passa em Devarim 11:26. Vejam que foi o que o nosso Razan, cadê o Arthur? Ali. Que o nosso Razan leu aqui, o nosso Olê, né? Hoje ele teve o papel de Olê. Ele leu aqui para nós essa tarde. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Vamos entender esse versículo, porque dentro desse versículo tem segredos que se você somente passar o olho e ler, você vai... Ah, tá bom, ele colocou, ele está me mostrando que eu tenho 2 caminhos a seguir. Pronto. Não, não é somente isso. Tem uma profundeza maior ali, por detrás desse versículo. A palavra vejam, a palavra vejam, formalizar qualquer coisa com visão é muito mais fácil do que com audição. Por exemplo, fechem os olhos. Fechem os olhos todos, por gentileza. Eu tô continuem com os olhos fechados e tentem imaginar o que eu estou falando. Eu estou na minha mão um controle com 5 botões, um botão redondo no meio, 2 botões laterais. Certo. Vocês conseguiram? Pode abrir os olhos. Vocês conseguiram visualizar alguma imagem de algum objeto aí? Mas e agora eu mostrando para vocês? Ficou mais claro a visão? Então o Senhor aqui, é nisso que eu queria chegar. Quando ele disse vejam, ele não queria apenas que nós escutássemos. Ele estava colocando na sua frente aquilo que ele queria que você entendesse. Foi nesse momento em que os olhos espirituais daquela geração foram abertos. A partir daquele dia, não eram mais ouvintes, mas tudo o que ouviram até naquele momento passou de fato a fazer parte de quem eles eram. Deixa eu explicar esse pedacinho aqui que eu escrevi. Quando vocês estavam em outra denominação, quando vocês estavam lá fora, indo em qualquer outra denominação ou crença, vocês ouviam, certo? Vocês ouviam? O meu pai, nosso rabino, ele ensina que depois que você vem aqui, fica 6 meses, 1 ano, aprendendo e ouvindo a verdade, que não é algo fácil de se encontrar em qualquer lugar. Quando você fica aqui 6 meses, 1 ano, e escuta a verdade, o que acontece com os seus olhos? E você consegue ir para qualquer outro lugar? Não. Depois que você está aqui 6 meses, 1 ano, e os seus olhos espirituais são abertos, não é mais sobre o que você acredita, mas é sobre o que você é. E você é um judeu. Você é um praticante da lei. Não é mais sobre o que nós ouvimos, mas sobre o que enxergamos. E hoje nós vemos a palavra do Senhor com verdade. Amém, Baruch Hashem? O hoje, esta palavra invoca visão de permanência, sempre presente, hoje. Isso só é possível porque a palavra do Eterno é viva e se renova a cada geração. Não é a mesma coisa de você pegar um livro de romance, você está lendo lá o livro de romance, e lá no livro de romance está escrito assim, e hoje fulana de tal abraça fulano de tal. Você sabe que foi só naquela época e que isso não vai se repetir. A palavra do Eterno, ela é viva e ela é diferente. O hoje, ele serve para aquela geração e para essa geração. Toda palavra dita dentro dessa escritura, dentro dessa Torá, ela serve tanto para a geração dos nossos antepassados, como para nós. Vamos voltar aqui. Existem 2 palavras, presta atenção, para eu em hebraico. E a palavra usada aqui, esse termo foi usado aqui, no original está escrito anohi. Enfatiza a natureza do falante, em vez de simplesmente identificá-lo. Um exemplo. A minha mãe, ou a Dulce, ou a Rebsen, falou isso, isso, isso e isso.
que eu estou fazendo? Eu estou identificando quem falou. Não. Nesse caso aqui, é o próprio Eterno que fala com o povo. Eu coloco, assim como existem hoje profetas que dizem e que entregam recados pela boca do Senhor, Moshe foi usado para falar para falar para o povo. O Senhor usou Moshe através da sua boca para falar com o povo em primeira pessoa, ok? Moshe estava falando aqui. Era ele que estava transmitindo a mensagem? Mas de quem era a mensagem que ele estava transmitindo? Diretamente. Ele não estava dizendo assim, ó, o Senhor mandou eu dizer isso, isso e isso. E isso prova mais uma vez o que o meu pai fala muitas vezes aqui em cima desse altar. Aquele que fala que Deus mandou dizer alguma coisa é o quê? Mentiroso. Ele não disse aqui, Deus mandou eu dizer tal coisa. O Eterno falou diretamente da boca dele. Ok? O próprio Eterno disse através da boca de Moshe. A palavra coloco, é um presente merecido. Vocês concordam que o Eterno não tinha obrigação nenhuma de nos mostrar a bênção e a maldição? Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele já nos criou, ele já nos deu vida e ele já colocou em nós o fôlego de vida. Colocar o caminho, apresentar para você o certo e o errado é um presente imerecido de Hashem. E quando ele diz assim, ó, diante de você, a palavra em hebraico pode ser lida ao seu interior. Então, ó, uma coisa muito interessante, muito legal aqui. Quando ele diz assim, ó, diante de você, ele não chegou com um prato e falou assim, ó, eu te apresento 2 caminhos, escolha. Não. Ele colocou dentro de você, no seu interior. Ele colocou dentro de você a bênção e a maldição. Ué, como assim, Letícia? Ele colocou dentro, morar, mas você acha que você está ficando meio doida? Ele colocou a maldição em mim? Eu tenho maldição dentro de mim? Você vai entender por que ele colocou dentro de você e o que é essa maldição. Bênção. Ó, uma bênção é uma doação de beneficência divina além daquela que merecemos. Isso aí todo mundo já sabe, porque bênção a gente procura saber o que é, né? Bênção todo mundo sabe o que é. Não é só, isso é fácil. Não preciso nem falar mais nada. Maldição. Ó, olha que legal isso daqui, que é uma coisa que eu tive que ler umas 10 vezes para entender. Tanto que eu estava estudando com meu pai essa paraxá. Aí a gente chegou nessa parte e eu falei, eu não entendi isso não. A gente tem que estudar um pouquinho mais essa parte. Aí eu cheguei em casa, eu sou muito insistente e persistente, e li mais. Aí eu falei, agora eu entendi. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês. A maldição está dentro do seu ser. Olha lá, o que é a maldição, gente? O nosso Yetzer. O que é o Yetzer Hará? A tendência para o mal, a inclinação para o mal. Dentro do nosso ser, nós temos o Yetzer Tov e o Yetzer Hará. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Por isso, nós precisamos ter um equilíbrio, porque se nós deixarmos, se nós permitirmos que os sopros malignos dirijam as nossas vidas, quem que vai prevalecer? O Yetzer Hará. Se nós deixarmos que a nossa carne fale mais alto, quem vai prevalecer? E o Yetzer Hará vai te levar a quê? À perdição, ao caminho da maldição. Ó, a maldição está dentro do seu ser. Seu Yetzer Hará, a sua inclinação para o mal, será testado para que você tenha a oportunidade de comprovar seu amor por Hashem. Não entendi. Não entendi. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Se você não entendeu, você vai entender. Por mais difícil que seja de entender, uma maldição divina é o quê? Uma bênção disfarçada? Morar. Quem estava aqui na administração do Moré Van Blay?
que ele ensinou? Alguém lembra? Ninguém? Hã? Não. A ministração dele foi o seguinte: o mal existe mesmo? Tô boa, não tô? A ministração era: o mal existe mesmo? Deixa eu falar uma coisa. Tudo que o Senhor criou não foi bom? Não foi bom? Tudo que ele criou. Quando ele disse assim, ó, e ele dividiu as trevas e a luz. E aí lá na frente ele fala, e ele viu que era? Bereshit diz isso. Então, tudo que o Senhor criou era bom? Tudo que o Senhor cria é bom? Então, a maldição que está dentro do seu ser, o Yetzer Hará, ele tem que servir para algo bom, concordam? Ele tem que te levar, se bem manejado, para um caminho bom, concordam? Então, vou explicar isso aqui, ó. Uma maldição divina é uma bênção disfarçada. Por que bênção disfarçada? Sem o teste, não existe elevação espiritual. Nem tampouco aproximação com o eterno. Muito menos salvação. Você quer ser salvo? Você quer se elevar espiritualmente? Você quer se aproximar do eterno? Então segura, porque vai ficar difícil. Porque para ficar bom, tem que ficar ruim. Vamos lá. Vamos agora para a segunda parte, o versículo posterior, em Devarim 11, 27. Ó, acompanhem comigo lá no telão. A bênção, se derem ouvidos às mitzvot de Hashem, seu Deus. O que é mitzvot? A lei. Se derem ouvidos às leis do Eterno, seu Deus, que entrego hoje a vocês. Aí aqui, ó. Ai, gente, eu sempre quis fazer isso. Gematria. Então, né, eu vou fazer uma gematria, que é uma matemática do versículo Kabbalah. Vamos lá. Eu peguei o versículo Devarim 11, 27. Peguei a forma dele transliterada para o hebraico, tanto a quadrática, tá bom? Quanto a outra. E o que vocês vão reparar aqui? Presta atenção. Vamos contar comigo quantas palavras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O versículo no original, esse versículo aqui que vocês estão vendo, para vocês que estão visitando e não estão entendendo, esse versículo aqui está escrito no original. É isso aqui no original. Quando Roma invadiu Jerusalém e achou os pergaminhos, os rolinhos da Torá, e começaram a fazer a tradução, era isso aqui que estava escrito, ok? Era isso daqui. Esse versículo é formado por 13 palavras. 13 palavras. O número 13 se conecta à palavra hebraica errad. O que significa? Unidade. Que se traduz como unidade. Outras palavras com a mesma gematria de 13 se traduzem como amor e cuidado. Meu Pai. Então, tudo que vocês virem dentro do judaísmo, dentro do hebraico, que tiver a somatória das palavras 13, vocês vão se lembrar que significa unidade, amor e cuidado, meu Pai. Dentro desse versículo, ele nos mostra que precisamos ser um com ele. Hashem espera que tenhamos a capacidade de escolher o caminho da bênção para que o cuidado, amor e benevolência dele recaia. Então, tanto que no versículo 28 ele diz, e a maldição se vocês não cumprirem as minhas leis. E aí, ó, vamos ler lá, Devarim 11, 28, ó. Vou ler desde o 27. A bênção se derem ouvidos às mitzvot de Adonai, seu Deus, que entrego hoje a vocês. E a maldição se vocês não ouvirem as leis de Adonai, seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje.
e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Foi isso que o nosso Olê leu hoje, né? Então, o que acontece? Como que nós vamos saber se nós estamos fazendo a coisa certa? Por mais difícil que esteja a sua situação, por mais difícil seja o caminho que você está caminhando hoje, por mais difícil que seja a decepção que você esteja sofrendo, se você sente que tem alguém do seu lado, cuidando de você, cuidando de tudo e te apoiando, você está no caminho certo. Porque Ele é um Pai bondoso. E se você está fazendo tudo certo, Ele não vai te deixar só. Ele será um com você. E você será um com Ele. E Ele mostrará na sua vida todo o amor e cuidado dEle. Baruch Hashem. Vamos lá, ó. Em Devarim 13:4, também dentro da mesma paraxá, tá? Só que um pouquinho mais na frente. Tem um versículo assim, ó. Pois Hashem, o Eterno, o nome. Hashem significa o nome. Pois o Eterno, seu Deus, os está testando com o objetivo de descobrir se vocês realmente amam a Ele, amam a Hashem, seu Deus, de todo o coração e ser. Aqui, ó, no original, assim como eu mostrei anteriormente um versículo no original, quando você vai pegar esse versículo no original, ao invés da palavra testando, está escrito menaze. Essa palavra menaze, se você for traduzir, ela também dá origem a essa palavra aqui, ó, elevando. Menaze significa testando e elevando. Deus testa uma pessoa para elevá-la a um nível mais alto de conhecimento divino. E para isso, Ele oculta seu favor temporariamente. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês já tiveram a sensação de estar numa luta tão grande e olhar e falar assim, o Senhor não está me vendo. O Senhor se afastou de mim. O Senhor não me responde às minhas orações. O que está acontecendo? Por que eu estou passando por tanta luta? Por que eu estou passando por tanta prova? Por que eu estou passando por tanta tristeza, tanta decepção, tanta amargura? E o Eterno não me vê e não me responde. Porque Ele sabe que é para o seu bem Ele se calar. Ele se oculta no momento em que você mais precisa dele. Porque Ele sabe que você é forte o suficiente de se elevar, de se aproximar. Porque Ele sabe que você precisa crescer. Ele sabe que você precisa crescer para conseguir, naquele grande dia, a salvação. Amém, Baruch Hashem. Então, quando você sentir que o Eterno não está te vendo, quando você sentir que o Eterno não está te respondendo, você vai lembrar dessa palavra que eu estou te dando hoje. Eu estou passando por um teste e eu preciso ser aprovado. Aleluia, Baruch Hashem. Vozes de dentro e de fora podem zombar daquilo que você acredita no momento do seu sofrimento. Eu não sei se vocês já passaram por isso também. Mas já aconteceu de um momento de sofrimento você falar assim, poxa, mas será que eu estou fazendo tudo certo mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Eu não estou conseguindo ver a luz no fim do túnel. Nada está indo bem. Será que eu estou fazendo certo? Às vezes eu acho que não está adiantando em nada. As minhas lutas, o meu esforço. Ou já aconteceu de alguém de fora ver a sua situação momentânea de tristeza e luta e falar assim, uai, mas cadê seu Deus? Cadê o Eterno que você serve? Cadê o Eterno que você tanto diz que serve? E você está lá todo Shabá e está lá todo domingo. Cadê Ele? Já aconteceu? Já aconteceu? Isso já aconteceu comigo. Eu mesma parei muitas vezes e disse, cadê o Eterno? Mas eu nunca questionei o meu Criador do porquê daquilo estar acontecendo comigo, porque eu sou criatura.
E se eu fui criada, eu não devo questionar o meu Criador, porque Ele sabe o que é melhor para mim. No entanto, o fato de a presença de Deus estar oculta nessas situações simplesmente indica que Ele deseja nos agraciar com um relacionamento mais próximo e intenso com Ele, do que somos atualmente capazes de sustentar. E para isso acontecer, precisamos recorrer a níveis mais profundos de comprometimento do que normalmente fazemos. Como encontrar forças para isso? Deixa eu falar uma coisa. Vocês vão entender agora no próxima imagem, mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor, Ele nos dá um fardo maior do que conseguimos carregar? Quando você está na presença dEle, tá? Porque quando a pessoa se desvia da presença dEle, ele vai por ele mesmo. Ele está à mercê da sorte. Enquanto você está debaixo da proteção do Senhor, você concorda que é Ele quem dirige a sua vida? Você concorda que Ele não te dá um fardo maior do que você pode carregar? Agora, as pessoas que estão fora do caminho dEle, pessoas que sofrem perdas imensuráveis, pessoas que vivem em depressão, pessoas que vivem amarguradas, é porque Ele está caminhando pela sorte dEle, e o Eterno tirou a mão de cima dele, a mão protetora que balanceia o que você consegue carregar ou não, saiu. Então você que está lutando, tenha consciência de que o Eterno está te dando o fardo que você consegue carregar. E nunca se esqueça que Ele enviou o Mashiach, o Messias e Yeshua para carregar o teu fardo juntamente com você. Baruch Hashem. Então, quando nós estamos passando por lutas, vocês já perceberam que quando você está muito tristinho, muita luta, muito amargurado, alguém te trai, alguém te ofende. A primeira recorrência, o ato que a gente faz, nós recorremos a quem? Por quê? Porque nós nos sentimos sozinhos. E é só nesses momentos que a gente lembra dele. É muito fácil lembrar do Eterno no momento de tristeza, de amargura. No momento em que está tudo indo bem. Eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu estou ganhando bem, estou pagando minhas contas em dias, eu tenho amigos, eu tenho família. Eu não lembro do Eterno. É muito fácil viver sem Ele quando vai tudo bem. Mas quando vai tudo mal, quando a gente não tem mais ninguém para recorrer, quando a gente não tem mais ninguém a clamar, aí a gente lembra dele. É justo isso? Não é justo. Mas Ele fez isso com um propósito. Ele fez isso com um propósito. Ele sabia que toda vez que você se sentisse sozinho e amargurado, você ia recorrer a Ele. E eu vou te explicar por quê. Agora eu vou fazer um midrash. O que é midrash? Nós aprendemos aqui na Carral que tudo que nós formos ensinar, nós temos que provar o versículo na primeira aliança e, assim como as igrejas dizem, as outras denominações dizem Velho Testamento e Novo Testamento, que é uma forma equivocada de mencionar, porque não existe nada de velho, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. A primeira aliança e a segunda aliança. Tudo que eu disser lá em Devarim, eu esqueci de dizer que era Deuteronômio. Então, nós estávamos lendo lá na primeira aliança. Agora eu vou correlacionar o meu ensino na segunda aliança, em 2 Coríntios 12, versículo 10. Quem está falando aqui? Não. Quem está falando aqui? Isso. Sim, Shaul Shalia, o apóstolo Paulo. Sim, eu me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas suportados por causa do Messias. Você cumprir a verdade, você ter que se sacrificar todos os dias, você ter que negar a sua carne em prol do Eterno é fácil?
Não é fácil. Todos os dias nós seremos insultados. Todos os dias nós seremos afrontados. E todos os dias o inimigo, não é o inimigo, Hassatã, o sopro maligno, ele, que é a função dele, ele tocará na sua fraqueza para tentar te destruir. Quando estou fraco, é que sou forte. Como assim, Morá? Quando estou fraco, é que sou forte. É no momento em que mais nos sentimos vulneráveis que nos aproximamos do Eterno. E é nesse exato momento que Ele chega e nos fortalece. É na fraqueza, depois de termos sido aprovados no teste, que veremos a glória, Sheriná, dele sobre as nossas vidas. Porque, como eu disse anteriormente, quando nós estamos tristes, amargurados, nós recorremos ao Eterno. Nós nos derramamos verdadeiramente no colo dele, nos braços dele. Nós falamos com verdade o quanto ele é bom e o quanto nós o amamos. E é nesse momento que ele coloca a mão dele sobre nós, derrama a Sheriná e nos eleva espiritualmente. É nesse momento em que nós conquistamos uma aproximação com o Eterno. E deixa eu te falar uma coisa. Eu esqueci de comentar algo muito legal aqui que eu falei, eu preciso comentar isso, e quase que eu esqueço. O que meu pai, o Rabino, ensinou semana passada? A Parashá Ekev. Alguém lembra? Quê? Ah, tá. Alguém lembra o que ele ensinou? O que foi que ele disse? Qual foi a parte mais importante da Parashá de semana passada? Isso, os pequenos detalhes. Quando você está muito alegre, quando você está euforicamente bem, quando está tudo indo bem na sua vida, você só consegue enxergar as grandes coisas. É muito fácil nós consertarmos o nosso caminho naquilo que a gente consegue enxergar. A gente sempre enxerga as grandes coisas que nos prejudicam. Não matem, não roubem, não mintam, não adulterem. É fácil seguir essas leis? Falem com sinceridade. Não é fácil? Não matem, não roubem, não adulterem. Não é fácil? Só que nós aprendemos semana passada na Parashá que são os pequenos detalhes que vão nos levar à perdição. Aqueles pequenos detalhes que falam, isso daí não tem muita importância não. Eu vou comer carne de porco, isso aí não tem problema não, é pequeno. Eu vou comer um camarãozinho, não tem problema não, isso é pequeno. São os pequenos detalhes que vão te levar à perdição. Nós aprendemos semana passada sobre isso. E sabe por que o Senhor nos testa? Agora eu vou explicar. Porque é no teste, é passando pelo deserto que você consegue fazer uma introspecção. É no deserto que você para e olha para dentro do seu ser. E porque eu não sei se vocês são assim, mas quando eu estou passando por muito teste, muita prova, eu paro e falo assim, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eu não sei se vocês são assim como eu, mas se tá muito ruim, se o caminho está muito difícil, eu paro e falo assim, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eu paro na mesma hora, fecho os meus olhos e eu fico pensando o que eu fiz nessa semana, semana passada, semana retrasada. E é sempre os pequenos detalhes que me causam tanta afronta e insulto. Por quê? Vira um loop infinito. Eu vou lá, peco nos pequenos detalhes. O Senhor me testa, passo por provação, para eu conseguir consertar esses pequenos detalhes. E enquanto você não conseguir consertar esses pequenos detalhes, enquanto você não conseguir consertar esses pequenos caminhos que você considera hoje insignificante, o teste não acabará. E alguém já percebeu aqui que, às vezes, nós repetimos o mesmo teste? O mesmo teste, o mesmo teste, o mesmo teste.
Mas, gente, esse teste não passa, esse teste não passa. Por que é que acontece isso? Porque você nunca é aprovado. No momento em que você passar pelo teste e for aprovado e o Eterno assinar embaixo, pronto, esse teste nunca mais voltará a ocorrer. Quando agimos de maneira correta durante a aprovação, ou seja, quando passamos no teste, o quê? O teste desaparece, seu propósito foi cumprido. Que nós possamos, nesta noite, entender o que a Paraxá Reê quer nos dizer. Vejam, eu coloco dentro de vocês a bênção e a maldição. Escolham, pois, a bênção, para que vocês tenham uma vida fértil, vistosa, exuberante e abençoada. Não escolham o caminho da maldição. Porque se vocês escolherem e chegar o dia da sua morte e vocês não conseguirem pedir perdão, vocês não irão para um lugar muito bom, nem um pouco bom. Que nós possamos, a partir de hoje, fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós, aprender que são os pequenos detalhes, aquilo que você acha que é nada a ver, que nós possamos aprender a cumprir os mandamentos, desde os maiores até os menores. Amém? Baruch Hashem. É isto. Amém. Baruch Hashem. Yevarech Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Is Adonai, Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.